Eu quero lembrar sobre alguns detalhes e alguns prazos que devem ser guardados e que estão presentes na Lei 11.343 de 2006. A gente tem que lembrar que a instrução criminal, ela é um momento em que é necessário juntar elementos capazes de convencer o juiz para que ele possa proferir ou uma sentença de condenação ou uma sentença de absolvição. Então, da instrução criminal, momento em que é necessário que o juiz tenha acesso a elementos para que posteriormente possa proferir uma sentença, seja de absolvição, seja de condenação. Então, considerando essa lei 11.343 de 2006, um primeiro momento aqui é necessário o recebimento dos autos do inquérito policial. Então, depois de feito o relatório, estamos aqui com o delegado de polícia. Ele precisa o quê? Ele precisa enviar esse relatório para a justiça, para o juiz competente. Então, ele envia esse relatório para o juiz competente, indicia ou não a pessoa e envia para o juiz competente os autos do inquérito policial. Então, o Ministério Público, ele tem um prazo de vista. Então, recebido em juízo os autos do inquérito policial, é necessário que essa peça de informação ela tenha que seja dado acesso ao Ministério Público. E aí vem a questão do prazo. Então, a questão do prazo é que tem sido modificado no momento ali da prova, artigo 54. O prazo, eles modificam esse prazo aqui de 10 dias. Então, prazo 10 dias. E aí, recebidos em juízo os autos do inquérito policial de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. E quais são essas providências? Requerer o arquivamento, requisitar as diligências que entender necessárias ou oferecer denúncia a rolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Então, essa é uma parte muito importante aqui, inicial, da instrução criminal. E aí eu ressalto a questão do prazo de 10 dias, prazo de 10 dias, para que o Ministério Público tenha acesso e decida o que fazer, se arquivamento, diligências ou oferecer denúncia e arrolar as testemunhas, um total de 5 testemunhas. E outra questão importante aqui é a questão que versa sobre infiltração de agentes de polícia, que também tem caído muito. E essa infiltração é possível, infiltração de agentes. Essa infiltração é possível em qualquer fase da persecução penal. Isso a gente lê no artigo 53 da Lei 11.343 de 2006, artigo 53.
3, esse aqui de cima. Em qualquer fase da persecução criminal, em qualquer fase relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial, então tem reserva de jurisdição e ouvido o Ministério Público os seguintes procedimentos investigatórios. Então, inciso 1, a infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2, a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico, distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. E o que está falando aí? Está falando o quê? Que às vezes em uma determinada ação o policial ele pode preferir fazer com que essa atuação seja mais demorada, ou seja, fazer com que essa atuação ela aconteça em um momento posterior para que o maior número de integrantes de operações aqui ele possa ser flagrado aqui. Então, se um policial ele vai fazer uma investigação e descobre que no momento daqui a 2 semanas determinado líder do tráfico ele vai se reunir e vai se encontrar com determinadas pessoas que também são pessoas criminosas em um determinado local, então ele deixa para daqui 2 semanas essa atuação. Então, aqui é possível a não atuação policial para prorrogação dessa atuação. E isso é possível ser requerido em qualquer fase da persecução penal, mas isso aqui desde que seja através de autorização judicial. Se o delegado de polícia quiser representar, ele pode, mas por meio de representação, não pode ser de ofício. Então, a infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação, constituído pelos órgãos especializados pertinentes. Então, de repente, um determinado delegado descobre que as tarefas entre esses investigados, por exemplo, ali uma questão de tráfico de drogas, essas tarefas são realizadas somente verbalmente. Então, ele decide o quê? Ele decide que a interceptação telefônica não é a mais viável. Então, ele quer o quê? Ele quer infiltrar um agente para descobrir e investigar essa organização criminosa. Então, isso é possível aqui ser requerido em qualquer fase da persecução criminal. Então, inciso 1, infiltração por agente de polícia. Inciso 2, a não atuação policial sobre portadores de drogas. Para quê? Para procrastinar para um momento adequado. Então, no inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário. Então, eu nem sei onde não sei endereço, não sei nem onde começar, então não pode. Então, não pode a infiltração para agente de polícia, não pode a não atuação policial. Então, tem que saber o itinerário, tem que saber o endereço, o horário certinho, o nome dos agentes criminosos, todos eles devem ser o quê? Descritos. E a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Então, aqui é necessário... Aqui, o que eles costumam trocar? Aqui eles trocam muitas vezes que não é possível aqui em qualquer momento, não é possível em qualquer fase da persecução penal, não. Aí está errado. Então, em qualquer fase da persecução penal, poderá aqui a infiltração para agente de polícia e a não atuação policial. Então, aqui em qualquer fase. Então, vamos copiar esse artigo, que é um artigo importante. Agora, sabendo disso,
é autorização para o procedimento de não atuação. A gente viu a questão da não atuação policial sobre os portadores de drogas poderá ser concedida, mesmo que desconhecido itinerário provável? Não, não poderá. Por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de ver, que é necessário que o itinerário, é necessário aqui que o agente de polícia ele saiba onde ele está indo e por que ele está fazendo aquilo e quais são aqueles agentes do delito colaborador. Então, aqui é necessário, no momento da representação do delegado, que ele descreva tudo isso para para representar, para requerer a não atuação policial. Então, esse é um detalhe importante. E no momento da oferecida a denúncia, então o Ministério Público pegou aqueles autos, viu que a melhor diligência possível ali era o oferecimento da denúncia juntamente com a oitiva de testemunhas. E aí o que aconteceu? O que acontece aqui? Acontece que muitas vezes eles trocam o prazo. Então, artigo 55, a gente tem que fazer a leitura e decorar o prazo. Ó, o prazo aqui do artigo 55 está aqui da instrução criminal, então os autos, recebidos autos pelo juízo do inquérito policial, então terminou, pode ser que o delegado de polícia indiciou o acusado, pode ser que não, mas ele tem que enviar para o juízo correto. E aí, o que acontece? O Ministério Público pega esses autos com o inquérito e decide se quer, aqui em 10 dias, requerer o arquivamento, requisitar diligências, oferecer denúncia e rolar 5 testemunhas. Mas aqui, no exemplo, ele decidiu oferecer denúncia e rolar 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinente. E aí vem o artigo 55 e muitas vezes eles trocam esse prazo de 10 dias. Então, artigo 55, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então, temos aqui, vamos imaginar que um crime de roubo, o delegado de polícia investiga, indicia, remete esses autos do inquérito policial para o juízo competente, J de juízo, e a partir disso, o Ministério Público, ele recebe esses autos do inquérito e no prazo de 10 dias, ele deve aqui decidir as diligências cabíveis. E ele decide pela denúncia. Só porque o polo passivo da ação deve ser formado. Isso aqui, ele decide pela denúncia, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado. Então, aqui temos só o Ministério Público, MP e juiz. MP e juiz. Formou todos os polos da demanda? Não. É necessário aqui que haja uma intimação, a notificação oferecida à denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia. Então, aqui, o juiz, ele notifica, ele manda notificar o acusado, formando assim, completando assim o polo passivo. Então, aqui sim a gente tem o polo ativo e o polo passivo. Então, o Ministério Público fez as diligências aqui necessárias, provas, tudo mais. Agora chegou o momento de defesa. E o momento de defesa aqui é no prazo de 10 dias e é por escrito. 10 dias. 10 dias por escrito. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. E a gente também tem que fazer a leitura do parágrafo 5º do artigo 55, porque também costuma
modificar esse prazo, se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso e a realização de diligências e exames periciais. Então, foi oferecida a denúncia e é necessário o quê? Se entender imprescindível. Então, é prescindível? Não, é imprescindível. Determinar que o juiz determina no prazo máximo de 10 dias a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias. Então, se o juiz viu e entendeu necessário a apresentação do preso, ele tem que pedir o quê? Que esse preso seja aqui conduzido. E aí, se ele entender necessário algumas diligências, exames e perícias, é possível também? É possível. Qual que é o prazo? 10 dias. Então, a gente não pode esquecer desse prazo do artigo 55. Então, é isso.